Sejam bem-vindos ao programa, ao podcast, à filosofia. Sejam bem-vindos ao Com um Sorriso no Rosto. É com grande prazer que eu recebo você que é estudante de odontologia e pretende ser um cirurgião bucomaxilofacial. Você que está na trajetória de residência ou especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Você que já está como eu, Maurício Bento, apresentador desse programa, acompanhado pelo meu amigo Godofredo, já na trajetória de cirurgia bucomaxilofacial. Mas sem dúvida nenhuma esse programa é com imenso prazer e feito para o nosso sol, nossos pacientes. No intuito de trazer entretenimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, conteúdo da área. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o tema é como aumentar a chance de cura para disfunção temporomandibular de caráter muscular. Aquele paciente que tem bruxismo, apertamento, ranger e que causa dor de cabeça, dor atrás de um dos olhos, rigidez muscular, principalmente ao acordar, sensação de dentes moles. Numa eventual e mais rara situação, mais exuberante, que causa até náusea e vômito. E de uma forma comum, dor cervical, aqui no pescoço e no ombro também. Para você que quer aumentar a chance de cura, eliminando todo tipo de tratamento conservador existente, ciente que esse tratamento conservador ele é então paliativo, ou seja, ele não vai levar à cura. Por que não? Porque o problema está no sistema nervoso central. Então, vamos lá, sendo o mais objetivo possível, como aumentar a chance de eliminar esse problema a médio e longo prazo, uma vez que a curto prazo tem que lançar mão, sim, das inúmeras modalidades de tratamento conservador. E aqui eu vou ilustrar para vocês de uma forma bem interessante e bem didática, que eu tenho como filosofia o GLERP. Então, o GLERP, que é essa sigla que eu intitulei, que após estudar bastante, para levar o paciente a eliminar o tratamento paliativo, que não vai levar à cura. Então, como aumentar a chance? Em primeiro lugar, o GLERP é uma sigla onde o G é traduzido como ginecologia. Então, aquele paciente que busca o tratamento a médio e longo prazo deve lançar mão do GLERP, sem dúvida nenhuma. E por que ginecologia? Por que esse tema é tão importante e começa com G? Porque a DTM, a cada 10 pacientes, isso já é resposta de pesquisa, 8 a 9 são mulheres. O ginecologista, o papel desse profissional tão importante na nossa área, com essa parceria, ele que é competente em solicitar os fatores hormonais como estrógeno, progesterona e cortisol e vai fazer essa interpretação para nós. Porque eu não tenho a competência de saber interpretar se o paciente colheu os exames pré-menstrual, transmenstrual, pós-menstrual, por exemplo, menopausa, faz uso ou não de contraceptivos, cada um vai ter uma interpretação. Então eu preciso dessa parceria desse profissional para que interprete se o estrógeno, a progesterona, o cortisol estão dentro da faixa de normalidade. Porque esses hormônios eles não vão causar a DTM, eles não são responsáveis por causar. Mas uma vez tida a DTM, disfunção temporomandibular, esses hormônios causam a agudização, ou seja, o aumento da insatisfação quanto à dor.
Então, uma vez que a mulher vai no ginecologista, por exemplo, uma vez ao ano, para fazer seja um exame físico, seja a coleta de um exame chamado Papa Nicolau, se você se enquadra em esses fatores de dor quanto a bruxismo, apertamento, peça parceria para esse profissional através do bucomaxilo que vai fazer a carta solicitando essa parceria. Então, saiba que esses valores são muito importantes. Dando sequência na explicação, lazer. É muito importante ter o lazer como uma das máximas importâncias, de qualidade uma vez por semana. Então, para você, mulher, que agora é o público-alvo, uma vez que a cada 10 pacientes, 8 a 9 são mulheres, nós homens temos dificuldade de compreender, por exemplo, generalizando, claro, a importância de um salão de beleza. Quando a mulher vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, nós não compreendemos isso, mas é o seu momento. E tem muitas mulheres que consideram esse momento como lazer. Mas você tem que interpretar o que é lazer para você. Se é o salão de beleza, tudo bem. Se é, por exemplo, uma leitura e até um parque Ibirapuera, só para ilustrar, ou seja, o seu momento sozinha. Não, eu prefiro um momento a dois, com o meu marido, por exemplo. E ok, não tem nada de errado nisso. O importante é identificar o seu lazer, o que te traz satisfação, o que te traz prazer. Ah, eu sou de uma origem família italiana, eu gosto de pôr todo mundo na Kombi e descer para o litoral. Eu gosto de farofa, farra, música alta e tudo bem, sem julgamento. O importante é identificar, desde que esse lazer ocorra uma vez por semana com qualidade. Dando sequência na explicação, esporte é inegociável. Essa parte tem que haver, no mínimo, 3 vezes por semana. O esporte é como se fosse o fio terra, vai descarregar parte das tensões. É importante ter o esporte na sua vida, seja ele qual for. É muito comum a paciente fazer já uma alusão quando fala-se em esporte, academia. E pode ser academia, nada de errado. Eu só quero dizer que o leque pode ser muito maior que isso. A única sugestão que eu dou nessa hora é que seja um esporte que cause cansaço, esgotamento, suor. Então tá valendo boxe, tá valendo corrida, num ritmo nem que seja menos acelerado, mas o importante é saber que uma vez iniciado tem que ocorrer de forma ininterrupta 40 minutos, 3 vezes na semana. É questão de se organizar. Vamos lá, dando sequência aqui. O papel do reumato aqui é extremamente importante, apesar de ser tido como um especialista de terceira idade e não deveria ser visto assim. O reumatologista, para o paciente que tem problema articular, ele é de extrema importância, pois, diferente, por exemplo, do ortopedista, que vê de uma forma mais localizada, e o reumato consegue ver de uma forma mais globalizada através da colheita do sangue, que vai ser visualizado os fatores reumatoides. Tá aí a importância dele, pois, uma vez tido problema articular, DTM, disfunção temporomandibular de caráter articular, aumentou a chance de ter problemas na articulação de uma maneira geral. Então, solicitar para o cirurgião bucomaxilofacial fazer o encaminhamento no intuito de averiguar como estão os fatores reumatoides é de extrema importância. Eu costumo até brincar com os pacientes assim: se o reumatologista falou que está tudo bem, houve um exagero, fala muito obrigado, ano que vem eu estou aí. Porque é a mesma filosofia de um cardiologista. Não é porque você foi esse ano que você não vai o ano que vem. Tá ok? E por último, o psicólogo.
O psicólogo aqui, de preferência, é ele quem vai determinar, mas como sugestão, um pontapé inicial para uma conversa com esse psicólogo, fazer uma vez por semana e no mínimo por um ano. É ele quem vai determinar, tá bom? Veja se você se enquadra a essa realidade, se convém fazer mais sessões, ok? Por que a importância do psicólogo num problema físico de apertamento e que eventualmente eu tenho concomitante o problema na articulação? Em conjunto vem, muitas vezes. Porque o psicólogo te ajuda a entender a esfera de quando começou. Lembram-se de quando eu disse que trata-se de um problema do sistema nervoso central. A maioria dos pacientes, quando são questionados, me ajuda a lembrar quando começou a insatisfação, essa sua insatisfação. Então, o bate-papo começa assim: doutor, mais ou menos há um ano e meio, 2 anos no máximo. Você tem certeza? Você não tinha isso antes? Eu tinha, mas de uma forma branda. Não, então você tinha, mas houve uma retomada com mais intensidade, exato. Então me dê uma referência com mais exatidão. Quando começou? Em que período para te ajudar? Seja durante as provas da faculdade, por exemplo, seja durante um problema dentro do lar, uma separação, uma discussão mais forte, seja diante de algum problema familiar, a morte de um ente querido. Invariavelmente, dentro da minha profissão, eu afirmo, tem um motivo. E o paciente sempre, com a nossa ajuda, consegue resgatar esse motivo. E aí está o papel do psicólogo que vai colaborar. Então percebam que a DTM ela tem caráter muscular ou articular, mas esta pode andar junto. Pode, não é uma questão obrigatória. E por isso é importante esse tratamento ser multifatorial, porque trata-se de uma doença considerada epidêmica, ainda mais pós-pandemia. Houve um aumento suntuoso da procura dos pacientes em razão de insatisfação de apertamento, de dor de cabeça, de perda do sono, de ser dependente de analgésico. Trata-se de uma epidemia, a DTM, sem dúvida nenhuma. E por ser uma doença multifatorial, ela deve ser tratada como tal. Então, a filosofia do GLERP leva você a um aumento de chance de cura. E agora eu vou finalizar com a seguinte questão. Além de fazer isso buscando resultados a médio e longo prazo, entenda, é importante a sua participação diária em verbalizar tudo, não importa para quem seja, verbalizar tudo que te desagrada. E para isso você vai usar a técnica chamada EPA, de uma forma elegante, pausada e amorosa. Tudo não importa para quem seja. Eu costumo muito brincar com os pacientes para ficar bem consolidado, bem ilustrado. Faz de conta que você tem uma sogra muito chata, que não é meu caso. Minha sogra é minha segunda mãe. É apenas para poder consolidar melhor a explicação, tá bom? Mas faz de conta que você tem uma sogra muito chata e que te chama de um apelido que você não gosta mais. Mas você tem a filosofia que você paga para não ter estresse, não é mesmo? Entra por aqui, sai por aqui. De hoje em diante, não. Você vai pagar para ter o estresse. Por que eu vou pagar se eu quero fugir dele? Porque é através do estresse, número 1, que você cresce. Número 2, ao você eliminar esse estresse, tudo vai começar a ficar mais nítido. Você começa a focar nas coisas de verdade que são interessantes, que trazem resultado para você. Então vamos lá. Se você tem uma sogra que te chama de um apelido que você não gosta, vou ilustrar aqui, por exemplo. Ela me chama de fofolete.
Mas eu não gosto, parece uma coisa inocente. Mas escutar isso há 10 anos, por 10 anos é duro, é ruim, é chato. Então você vai chegar na sua sogra, sentar. Sogrinha querida, por favor, senta aqui do meu lado. Preciso te falar uma coisa. É uma orientação profissional. De hoje em diante, eu não quero que a senhora mais me chame de fofolete. Observe, eu estou usando o EPA, elegante, pausado e amoroso. De hoje em diante, eu não quero que a senhora use mais esse apelido. É uma orientação profissional. Para mim faz muito mal. Então, espero que tenha compreendido, pois eu não vou me responsabilizar pelas minhas palavras, pelos meus atos, pois eu estou solicitando de uma forma muito educada, porque está me fazendo mal esse apelido. A senhora aceita um café? A mesma coisa vale para o marido. O marido é um pouco diferente na questão assim, são solicitações diárias e a mesma. E vocês, mulheres, estão de saco cheio. Então eu vou ilustrar para poder consolidar a explicação do EPA. Sabe aquela, só para ilustrar, aquela toalha de banho jogada na cama de casal. E você hoje em dia, o que você faz? Você pega a toalha, estende e acabou. Mas isso te incomoda, você não gostaria que fosse assim. Mas como você tem uma filosofia que você paga para não ter estresse, você vai lá e põe no lugar. Então, lembre-se, faça a seguinte pergunta. Faz de conta que o Dr. Maurício Bento está certo. O que eu tenho a perder com isso? Vou usar o EPA. De que forma? Vamos lá, vou ilustrar. Amorzinho da minha vida, vem aqui, por favor, até o quarto. Aí ele chegou. Senta aqui um pouquinho. Senta aqui, gostosura. Tá pesado, hein? Mas tudo bem, vai. Senta aqui. Tá vendo aquela toalhinha gostosa, cheirosa? Olha, tô até arrepiado, ó. Por favor, tira aquela toalha de lá, de hoje em diante, eu te peço encarecidamente, e coloque no lugar que eu sempre lhe pedi, que é em cima do box, por exemplo. Eu faço um desafio com você. O EPA vai mudar a sua vida. Então, busquem alternativas a partir de agora com a filosofia do GLERP e do EPA, que é se expressar não importa para quem, tudo o que lhe incomodar, de uma forma elegante, pausada e amorosa. Tá dado o recado. Eu e meu amigo Godofredo agradecemos muito a atenção de vocês e nos colocamos à disposição no telefone DDD 11 99330 6070 ou também no consultório fixo 238-638-20, localizado na Rua Vergueiro, 2045, Conjunto 107. E o e-mail drbento_mauricio@yahoo.com.br. Foi um imenso prazer estar com vocês.